Da medicina dentária à transmutação emocional. A minha história. E porque isto pode mudar a tua vida. Hoje eu quero partilhar contigo uma parte de mim que talvez tu não conheças. Porque se tu segues pelo meu trabalho com transmutação emocional, mesmo que recentemente, talvez imagines que eu sempre estive nesta área. Mas não é verdade. Eu sou licenciada em medicina dentária, fiz várias pós-graduações e trabalhei quase uma década na área. E quero que tu saibas é isto. Eu não abandonei um caminho. Eu encontrei um caminho muito mais completo. E se tu estás neste momento, estás num momento em que sentes que há muito mais, este vídeo pode ser o início de algo muito importante para ti. Vamos lá. Se estás a chegar agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cláudia e hoje eu trabalho com algo que eu chamo de transmutação emocional. E de forma muito simples, transmutação emocional é transformar emoções que estão presas, padrões repetidos, em consciência, liberdade emocional e cura profunda. Não é apagar o passado, não é fingir que está tudo bem. É olhar para aquilo que dói com verdade e libertar na raiz. Voltando aqui um pouco à minha história. Durante muitos anos, eu vivi a medicina dentária a sério. Licenciatura, pós-graduações, prática clínica, eu fui a fundo. Eu gostava genuinamente da parte técnica, da precisão, do rigor, porque a ciência ensina-nos uma coisa muito importante. Responsabilidade, método, estrutura, foco e consistência. Eu valorizo isso até hoje. Aliás, isso influencia muito a forma como eu ensino e acompanho pessoas. Mas com o tempo, eu comecei a reparar numa coisa. Algo não batia certo. Eu via pessoas com dor. E claro que havia dor física. A dor de dentes é uma dor física. Mas havia também outra coisa. Havia tensão no corpo. Havia ansiedade. Havia controle. Havia medo. Havia pessoas que respiravam curto, que estavam sempre em alerta, sempre a aguentar. Eu comecei a perceber que muitas pessoas não estavam apenas a tratar um dente. Estavam a sobreviver emocionalmente. E eu perguntava-me, porquê é que isto não é falado? Porquê é que ninguém nos ensina a lidar com emoções? Porquê é que há pessoas que fazem tudo certo e mesmo assim vivem em sofrimento? E a verdade é esta. Na universidade aprendemos imenso sobre o corpo, mas não aprendemos sobre o mundo interno. Para mim, diria até que existe um grande buraco na educação. E isto não é um ataque à ciência, é um reconhecimento. A ciência é incrível, mas existe um espaço que muitas vezes fica vazio. Como lidar com emoções? Como regular o sistema nervoso? Como sair de padrões repetidos? Como curar feridas invisíveis? Como parar de se auto-sabotar? Talvez tu também sintas isso na tua vida. Tu podes ter consciência do que precisas fazer. Tu podes saber que devias mudar. Mas há algo dentro de ti que puxa sempre para o mesmo lugar. E esse lugar, normalmente, é emocional. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu sempre interessei-me por comportamento humano, por emoções, por relações, por padrões. Mesmo antes de trabalhar com isto, eu já sentia que aquilo que nós sentimos molda aquilo que nós vivemos. E quando eu comecei a mergulhar a sério nesta área, aconteceu algo muito importante. Eu percebi que não bastava compreender com a mente. Porque sim, há muitas pessoas que entendem tudo e são profissionais que trabalham com a mente, mas continuam presas. Então eu comecei a procurar algo que fosse além da informação.
A minha transição foi quando eu comecei a estudar. Estudei muito, eu lia muito, eu via, investigava, experimentava. E percebi que existe uma diferença enorme entre eu sei e eu consigo viver isso. Porque o eu sei está na mente, mas o eu vivo está no corpo, está no emocional, na energia, no inconsciente. E foi aí que eu comecei a ver que a cura real é uma integração entre mente, emoções, corpo, consciência. Não é só terapia mental. Não é só espiritualidade solta. Não é só ciência fria. É a união entre as três. E agora eu quero entrar num ponto que para mim é muito importante. E se tu és uma pessoa mais racional, fica comigo. Eu acredito profundamente que existe uma dimensão espiritual. Uma dimensão ligada à consciência superior. E essa dimensão não é visível ao olho humano. Não é algo que se mete no exame. Não é algo que a ciência explique totalmente. Mas é real. É aquela parte em ti que sente que há mais, que há propósito, que há um caminho. Eu acredito que a evolução humana não é só profissional, não é só material, não é só mental. É consciência. E a dor emocional muitas vezes não é castigo, apesar de às vezes nós sentirmos como se fosse. É uma chamada de atenção, é um convite para te reencontrares contigo. Então, o que é transmutação emocional na prática? Transmutar não é apagar emoções, não é controlar, não é ser forte. Transmutar é sentir com segurança, é reconhecer a origem do padrão, é libertar a energia emocional presa, é ressignificar com consciência, é integrar a tua verdade e voltar a ti com mais presença. Porque emoções não resolvidas não desaparecem. Elas transformam-se em reatividade, em ansiedade, em dependência emocional, em bloqueios, em autossabotagem, em relações repetidas, em sintomas no corpo, em cansaço sem explicação. E quando tu transmutas, tu deixas de viver em modo sobrevivência. Então, para quem é este caminho? Este caminho é para ti se tu sentes que carregas demasiado sozinho ou sozinha. Se tu és muito funcional por fora, mas por dentro estás exausto ou exausta. Tu tens padrões repetidos e não sabes porquê. Se tu tens dificuldade em pôr limites, se tu tens medo de iludir os outros, se tu sentes que estás sempre a dar e pouco a receber, se tu tens um vazio que não se preenche com coisas materiais, quero dizer-te então, com muita verdade e muito carinho, tu não estás partido, tu não estás partida. Tu só estás a ser chamada para a cura. Isso mesmo, para a cura emocional. Quando tu começas a transmutar emoções, tu não viras outra pessoa. Tu voltas a ser tu. E tu começas a notar mais leveza, mais clareza, mais verdade, mais limites, menos culpa, menos ansiedade, mais energia, mais presença e o melhor, tu deixas de te auto-abandonar. Então sim, eu vim da medicina dentária e eu honro esse caminho. Mas hoje eu estou aqui, neste lugar, porque eu acredito que a cura não é só física, não é só mental, não é só lógica. A cura é consciência. E se tu sentes que estás pronto para sair do ciclo repetido em que tu estás hoje, então estou aqui para caminhar contigo. Se este vídeo fez sentido para ti, faz 3 coisas por mim. Gosta do vídeo, isso ajuda muito. Subscreve para mais conteúdos sobre cura emocional e consciência. E comenta aqui em baixo, eu escolho voltar a mim. E se tu quiseres dar um passo mais a fundo, envia-me uma mensagem no Instagram com a palavra transmutar.
e eu digo-te pronto, podes começar. É isso. E até uma próxima.